Hoje, o Aquele Estadual vai começar com um problema de lógica, hein? Vamos ver se vocês estão atentos. Temos a seguinte situação. O Bahia foi campeão baiano em 1998 e bicampeão estadual no ano seguinte. O seu rival Vitória não ficou atrás e também foi bicampeão estadual no ano 2000. A pergunta é, quem foi o campeão baiano de 1999? A resposta vem depois da vinheta. É isso mesmo, no espaço de 3 anos, o estado da Bahia teve 2 bicampeões estaduais. Como é possível? A física não permite. E tem apenas uma forma disso ser possível, né? É porque o ano de 99 teve 2 campeões. Bahia e Vitória dividiram o título esse ano. A gente vai explicar como isso aconteceu, foi o campeonato baiano mais polêmico de todos os tempos, acho que sem dúvidas. Mas antes vamos contar um pouco do contexto, o que aconteceu antes daquele campeonato começar. Bahia e Vitória viviam momentos opostos em suas histórias. O Vitória, que chegou a ser vice-campeão brasileiro no início dos anos 90, teve um outro momento de alta no final da década. Em 1997 foi anunciada a parceria do Vitória com o Banco Excel. E o time ficou cheio de dinheiro e fez umas contratações bem ousadas. Em 97 foram apresentados no Barradão simplesmente Túlio Maravilha e Bebeto, 2 dos maiores atacantes do Brasil naquele período, formando talvez, enfim, o futebol brasileiro tinha grandes atacantes naquela época, mas uma dupla de ataque fenomenal. O Túlio Maravilha tinha sido campeão brasileiro com o Botafogo 2 anos antes, foi o grande destaque daquele time, e o Bebeto tinha sido um dos heróis da Copa de 94. Só 3 anos depois ele estava ali voltando para casa, né? Voltando para Salvador. Então a gente tem umas fotos da torcida do Vitória perto do aeroporto para receber esses dois, né? O ataque Túlio e Bebeto, e também dos dois sendo apresentados ao lado de Antônio Carlos Magalhães, que é o ex-governador do estado da Bahia, na época ele era senador. E ainda em 97, com essa parceria do Banco Excel, o Vitória fez uma outra contratação, menos badalada na época do que Bebeto e Túlio, é verdade, mas muito certeira. Trouxe um sérvio, que pouca gente no Brasil tinha ouvido falar, mas que tinha passado por times como Real Madrid, Sevilha, um jogador promissor na Europa, né? Estava um pouco em baixa, mas ele chegou a ter uns momentos nesses clubes. Inclusive, o Vitória se interessou por ele depois de um amistoso, num torneio amistoso, né? Que o Vitória jogou contra o Real Madrid, perdeu de 5-2, e esse sérvio fez 2 gols contra o Vitória. Era Dejan Petkovic, um nome que a torcida não sabia pronunciar, mas que logo resolveu criando o apelido Pet. Como é seu nome? Seu nome? Petkovic. Dizem que é Petkovic, mas a gente chama ele de Pet, tá tudo resolvido. A verdade é que Túlio e Bebeto ficaram pouco tempo no Barradão, mas o sérvio Petkovic virou um ídolo gigantesco da torcida. Ficou ali por um tempo, inclusive o Banco Excel até entrou num período de turbulências financeiras, em 98 acabou sendo vendido, mas o Vitória manteve o patrocínio e mesmo com menos dinheiro, depois de um tempo, o Petkovic seguiu no clube. Ele foi campeão da Copa do Nordeste de 97, vice-campeão em 98, e naquela época o Vitória conseguia boas campanhas na Série A do Brasileiro, conseguia se manter sem sustos na elite. Já o Bahia estava em baixa. O time por muito pouco não foi rebaixado no Brasileirão de 96 e em 97 não teve jeito. Acabou caindo, que foi uma grande tragédia naquela época, né? O Bahia era um time muito constante na Série A. É a primeira vez que eu vejo isso. Realmente estou triste e desaturado com essa situação. E no ano seguinte, embora tenha sido campeão baiano em 98, algo que amenizou um pouco a crise, na Série B de 98 o Bahia fez uma campanha péssima e por muito pouco não foi rebaixado, junto com os times grandes que foram rebaixados naquele ano, né? O Fluminense e o Náutico, que foram para a Série C de 98 para 99. Então no começo de 99 o Vitória estava em alta e o Bahia em baixa. O Campeonato Baiano de 99 tinha 10 clubes que foram divididos em 2 chaves com 5 times cada. O Bahia e o Vitória eram cabeças de chave, portanto estava cada um num grupo, mas no primeiro turno os times de um grupo enfrentavam os do outro. Então a gente teve o primeiro Bavi do ano nesse primeiro turno, né, na primeira fase do primeiro turno do estadual, e foi um jogo que lotou a Fonte Nova, tinha cerca de 50 mil pessoas, terminou empatado em 1-1. O Samuel fez pelo Bahia e o Alain Delon empatou para o Vitória.
Na primeira fase, Bahia e Vitória lideraram seus grupos de forma tranquila e também na semifinal passaram de forma tranquila. O Vitória pegou o Conquista de Vitória da Conquista e passou com 2 goleadas, 5-2 e 6-0. Nesse 6-0 teve um show do Petkovic, que fez 3 gols ali na Fonte Nova lotada. Já o Bahia pegou o Juazeiro nas semifinais e passou também de maneira tranquila, sem sustos. Fez 3-0 na ida e empatou por 1-1 na volta e fez a grande final do primeiro turno contra o Vitória. Na ida, os times terminaram empatando mais uma vez por 1-1 e na volta o Bahia ganhou de 1-0, então ganhou o primeiro Bavi do ano, foi o Bahia. Até então, até essa final de primeiro turno, nós tínhamos 3 Bavis, 2 empates e uma vitória do Bahia. Bahia campeão do primeiro turno, garantido na final do estadual, e o Vitória ia ter que correr atrás no segundo turno. No segundo turno do campeonato, os grupos eram iguais ao do primeiro turno, e só que tinha a diferença que os times jogavam dentro das próprias chaves, então não teve Bavi na primeira fase desse segundo turno. Mas Bahia e Vitória passaram tranquilamente, liderando seus grupos, e fizeram ali semifinais com os times do interior. O Vitória pegou o Poções, da cidade de mesmo nome, e passou tranquilamente também, fez 2-1 e 1-0. Já o Bahia, na semifinal, passou pelo Camaçari, foi um pouco mais difícil do que no primeiro turno. Passou nas semifinais com placares de 3-2 e 1-1. Uma coisa importante que eu não falei, o Vitória vinha mandando suas partidas na Fonte Nova. Até antes eu falei aí do Vitória jogando na Fonte Nova, alguém pode ter estranhado, mas é porque o Barradão passava por reformas. Então os Bavis até então eram disputados na Fonte Nova, que tradicionalmente é a casa do Bahia. Mas para a final do segundo turno, o Barradão já estava pronto e, portanto, os clássicos foram marcados, um para a Fonte Nova e o outro para o Barradão. Na ida na Fonte Nova foi mais uma vez empate, 1-1, e na volta no Barradão o Vitória ganhou por 2-1, um placar que foi construído de virada. O Bahia abriu o placar bem no comecinho, com o Lima cobrando falta e encobrindo o jovem goleiro Fábio Costa, aquele mesmo, e vencendo, o tricolor seria campeão baiano naquele dia já. Mas o Vitória empatou ainda aos 13 minutos com gol de falta de Petkovic. E o empate dava o título do turno para o Vitória, forçava a final do estadual, porque o Vitória tinha a melhor campanha. Mas Pet fez o gol que deu a vitória, né? Vitória para o Vitória, de novo de falta no segundo tempo, agora contando com uma grande contribuição do goleiro Ricardo, que estava desatento. Petkovic era um monstro com a camisa do Vitória. Nesse estadual de 99 ele fez 18 gols, foi o artilheiro da competição e liderava esse time do Vitória, que entrou como favorito, mas como a gente pode ver, as coisas estavam bem equilibradas, né? O Bahia conseguiu equilibrar bem as forças com o Vitória, então na final do segundo turno a gente tinha 5 Bavis, com 3 empates, uma vitória para cada lado e um título de turno para cada lado, portanto ia ter final com o campeão dos 2 turnos. Como a gente viu, esse campeonato teve grandes Bavis, o clássico estava super em alta, lotando estádios, mas uma nota triste é que enquanto Bahia e Vitória estavam tão em alta, 2 outros times tão tradicionais da cidade de Salvador, que foram fortíssimos no começo do século, o Galícia e o Ipiranga, foram rebaixados para a segunda divisão nesse campeonato baiano. Os 2 juntos somam 15 títulos estaduais e foram rebaixados. Uma nota lá para amenizar é que nesse ano da segunda divisão vieram 2 times também super tradicionais. O Fluminense de Feira de Santana, né, subiu para o Baiano de 2000, o time que foi bicampeão baiano nos anos 60, e também o Colo-Colo de Ilhéus, que viria se sagrar campeão baiano em 2006. Mas voltando à decisão, finalmente, após tantos Bavis, teríamos os Bavis definitivos valendo o título do campeonato. Estavam marcados o da ida para Fonte Nova e o da volta do Barradão. O Vitória, como tinha a melhor campanha no geral, tinha vantagem de 2 empates nesses jogos, né? ou placares iguais, daria vitória. Então o Vitória entrou com favoritismo, mas quem abriu uma grande vantagem na ida foi o Bahia. O Bahia, que tinha, por exemplo, o Jorge Wagner no elenco começando a carreira, ganhou por 2-0 no jogo de ida na Fonte Nova, gols de Wesley e Clebson. Só que aí, depois desse primeiro jogo da final, na semana que antecederia a partida de volta, então marcada para o Barradão, que aconteceu a grande confusão. E teve um terceiro envolvido nessa história. Quem entrou na justiça e acabou melando, aí, complicando o campeonato, foi o Clube de Regatas Itapajipe, um time que sequer disputava esse campeonato de primeira divisão, mas ele entrou na justiça alegando que o Barradão
recém-reformado, não tinha condições de receber uma final de campeonato, não tinha condições de garantir a segurança dos torcedores. E o juiz Clésio Rosa, da 17ª Vara Cível de Salvador, acatou esse pedido, essa ação do Itapajipe e cancelou, proibiu o jogo de volta de ser disputado no Barradão. Determinou que ele deveria ser jogado na Fonte Nova, que é um estádio que pertence ao governo, mas tradicionalmente é a casa do Bahia. Então o que aconteceu? O Vitória ficou indignado, acusou o Itapajipe de ser um laranja usado pelo Bahia e se negou, disse até que não recebeu essa decisão do juiz. Então o Vitória decidiu que ia se apresentar no Barradão naquele final de semana. E o Bahia, né, acatando o que a justiça determinava, disse que iria para Fonte Nova. E tivemos então essa situação bizarra. O Bahia foi para Fonte Nova e o Vitória para o Barradão. Na Fonte Nova era o jogo oficial para a Federação Baiana, porque estava acatando uma decisão da justiça. Então tinha ali o árbitro, um árbitro estrangeiro chamado para apitar a final, que era o uruguaio Gustavo Mendes, e ele decretou o Bahia campeão por WO. E a torcida fez festa, o Bahia deu volta olímpica. Mas ali no Barradão, não muito longe dali no Barradão, o Vitória também se apresentou para sua torcida e se declarou campeão baiano, que era para onde o jogo estava marcado originalmente, para o Barradão, e o Vitória se declarou campeão baiano. O que aconteceu? A Federação Baiana, a princípio, não tomou nenhuma decisão, não entregou taça para ninguém, medalha para ninguém, ficou uma coisa em aberto, e o caso foi para o STJD, da CBF. Só que o STJD não conseguiu julgar e devolveu o caso para a Federação Baiana. E com isso os anos foram passando, foi passando de tribunal para tribunal, até que em 2002, portanto 3 anos depois, a Federação Baiana decidiu que não teria campeão. Ninguém era campeão de 99. Mas aí teve mais ação, mais coisa na justiça. Em 2005 a Federação Baiana voltou atrás e declarou que então os dois eram campeões. Então 6 anos depois foi declarado que Bahia e Vitória foram campeões de 99. Ainda em 99, pouco depois dessa final que não houve, que o jogo não aconteceu, Bahia e Vitória se enfrentaram também pela final da Copa do Nordeste. E aí, curiosamente, o Barradão foi liberado para a final sem nenhum problema. Cada um jogou em sua casa e teve uma vitória de cada lado, mas o Vitória que acabou campeão no final. Com esse título da Copa do Nordeste de 99 em cima do Bahia, Petkovic se despediu de Salvador, foi jogar no Venezia da Itália, depois ele voltou para o Brasil, né? Jogou por Flamengo, Vasco, enfim. Mas o Vitória no segundo semestre ainda tinha um time muito bom, tanto que foi semifinalista do Brasileiro. O Bahia também fez bonito no segundo semestre, ficou em terceiro no quadrangular final da Série B e por muito pouco não conseguiu retornar para a Série A naquele ano. Mas o estadual de 99 fica para a história com essa nota triste, né? Como a gente viu hoje, era um campeonato que estava dando muito certo até acontecer a final, mas com essa confusão jurídica, acabou que vai ser sempre marcado como um torneio com 2 campeões, com interferência jurídica, com um duplo WO, uma coisa muito bizarra, muito triste, né? Enfim, para a história do futebol baiano. E é isso, gente. Antes de encerrar, vou mandar aqui 2 recados tradicionais que a gente sempre dá. O primeiro deles é sobre a nossa parceira, a Vestiário UFC. Quem não conhece, Vestiário Company, né? Quem não conhece, o site é vestiariofc.com.br, um site para você comprar camisas casuais de futebol, usando o cupom Última Divisão sem acento, você tem desconto lá. E outro recado é sobre a nossa forma de financiamento, que é o Padrim. Quem quiser ajudar o nosso projeto, basta entrar em www.padrim.com.br/última divisão. Lá você vê várias faixas de preço que vocês podem contribuir com a gente mensalmente para ajudar a gente a bancar o nosso projeto de fazer vídeos, fazer reportagens, e dependendo a faixa de preço que você doa, desde uma doação simbólica de R$2, mas em outras faixas de preço você pode concorrer a prêmios que tem a ver com futebol, participar dos nossos vídeos, enfim, uma coisa bem legal. E por hoje é só, foi mais um Aquele Estadual, a gente vai fazer outros ainda, então a gente aceita aí sugestões de estaduais que vocês querem relembrar e queremos saber também a sua opinião sobre essa história aí surreal do Baiano de 99, né? Quem que estava certo, quem estava errado, se a decisão de dividir o título foi certa ou não.
Interajam com a gente nos comentários. Quem ainda não segue o canal, siga a gente, dê um like aí, siga a gente nas redes sociais e até a próxima.